Meus irmãos, a paz seja convosco, que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa e a sua família. Hoje eu tenho uma palavra que eu quero alcançar o coração dos pais. Quero falar em Salmos de número 127, compartilhar algo que Deus colocou ao meu coração, que é muito importante para os pais na criação dos seus filhos à luz da Bíblia. Salmos de número 127, eu vou ler alguns versículos. O verso 1 diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. E se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Casa na Bíblia fala sobre família. E o salmista começa nos dando uma orientação muito linda, dizendo que se o Senhor não guardar a cidade, não proteger a cidade, nós como os pais temos uma grande preocupação de estar acolhendo os nossos filhos bem perto. Nenhum pai quer perder os seus filhos, principalmente perder o controle dos seus filhos. Eu já tive a oportunidade de fazer vários casamentos. E na maioria dos casamentos que eu ministrei, eu já vi a maioria dos pais chorando. Um dia eu fui perguntar a uma mãe: por que você está chorando? Se é um dia tão importante para você e para toda a família. Ela disse para mim: por mais que minha filha está casando com um bom homem, com um homem de Deus, a minha sensação é de perda. É que eu estou perdendo, eu estou liberando ela para ela ir viver a sua vida. E eu tenho preocupações como mãe, porque eu cuidei dela com tanto carinho, dei o meu melhor para ela chegar onde chegou. Interessante isso, porque geralmente os pais querem manter os seus filhos sempre perto. É interessante que Jesus um dia, quando ele está saindo de Jerusalém, ele olha para Jerusalém e diz assim: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja o que a ti são enviados. Quantas vezes eu quis ajuntar vocês como a galinha junta os vossos pintinhos debaixo das vossas asas, mas vós não quisestes. Sabe o que eu aprendo? Esse sentimento dos pais de querer ter os filhos perto vem de Deus. Jesus também quis fazer isso com Jerusalém. Mas chega um momento em que nós entendemos, pela luz de Deus na nossa vida como os pais, que tem um momento que eu não consigo proteger os meus filhos. Essa proteção total que nós queremos ter os filhos sempre perto, debaixo das nossas asas, tem um momento que nós vamos ter que liberar eles. Aconteceu algo um dia muito interessante com a minha sogra. Eu cheguei em casa, me lembro que eu estava trabalhando no aeroporto de Confins, e quando eu cheguei logo do trabalho, eu vi minha sogra preocupada, porque o meu cunhado ele trabalhava comigo. E houve alguma mudança na escala de trabalho em que acabou não dando para ele avisar a mãe que ele ia chegar mais tarde. E ela estava apavorada, sem saber o que fazer, e toda hora olhando no noticiário: será que aconteceu alguma coisa com o meu filho? Ele de moto começou a chorar e orar, aquele desespero todo. Eu cheguei e disse assim: minha sogra, se Deus não guardar o seu filho, não vai ser a senhora com o seu desespero que a senhora vai conseguir guardar. E é sobre isso que o salmista está dizendo: se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Pai, mãe, cuide do teu filho, dê o seu melhor para protegê-los, mas entenda que a maior proteção vem do Senhor. Porque se o Senhor não proteger, se o Senhor não guardar, nós não vamos conseguir guardar. Nós precisamos entender que temos a responsabilidade de projetar os nossos filhos para um projeto de Deus. Porque Deus não dá filhos para mim. Deus dá filhos para mim cuidar por um tempo. E depois de um tempo que eu cuidar, eu vou ter que liberá-los para cumprir um propósito que Deus tem para a vida deles. Olha o que o salmista disse: os filhos são herança do Senhor,
O fruto do seu ventre é o seu galardão. Deus entregou uma herança para você. E essa herança se chama filhos. Mas entenda, esses filhos não vão ser seus pela vida inteira. Você não vai ter controle dos seus filhos ao seu lado o tempo inteiro. Mas o Deus que você serve, o Deus que você apresentou para os seus filhos, é um Deus que vai guardar o seu filho, estando perto ou estando longe de você. Você como pai, você como um formador de grandes líderes espirituais que vão se levantar aí dentro da tua casa, porque eu já quero ser profeta para a tua vida. Eu profetizo que daí da sua casa vai ter grandes filhos, filhos que vão mudar a história da nação. Eu profetizo que da tua casa Deus vai levantar vereadores, Deus vai levantar pastores. Eu profetizo que daí da tua casa vai sair os futuros prefeitos. Eu profetizo que da sua casa vão sair grandes homens e grandes mulheres, missionários, diáconos, vão sair evangelistas, vão sair mestres, doutores, pessoas que vão fazer diferença no mundo que nós estamos vivendo. E é você que Deus te deu a responsabilidade para você formar esses filhos. É uma herança que Deus te deu. Deus te entregou uma grande responsabilidade. E é com responsabilidade que eu preciso educar os meus filhos à luz da palavra. Entender que se o Senhor não guardar, eu não consigo guardar. E se o Senhor não edificar, falar de edificar aqui no versículo de número 1, se o Senhor não edificar a cidade, em vão trabalha os que edificam. Edificação aqui fala de construção. Ou seja, por mais que eu dou o meu melhor para fazer, eu tenho, por exemplo, 3 filhas. Eu tenho 3 filhas, eu sou pai de 3 filhas, ou seja, eu luto na edificação dessas filhas, mas se o Senhor não edificar ela, o meu trabalho será em vão. Eu entendo de quando eu sirvo ao Senhor, quando eu sou um homem de Deus, você é um homem de Deus ou uma mulher de Deus, que estamos construindo filhos, estamos ajudando na edificação de grandes filhos. Não é o meu total trabalho, não é a minha total edificação que vai determinar um futuro para os meus filhos. O Senhor tem que estar no meio do processo da edificação dos meus filhos. Chame Deus, peça orientação de Deus na educação dos seus filhos. E um ponto muito importante, coloque Deus no coração deles. Mostra para eles que eles devem se esforçar, estudar, dar o seu melhor, mas se Deus não estiver no meio, se Deus não for o centro dos sonhos dos seus filhos, das suas filhas, nós não chegaremos em lugar nenhum. E um ponto muito interessante que eu quero falar com você está no versículo 4. Era onde eu queria chegar. Como flecha na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Ou seja, você vai entender que toda vez que você vai lançar uma flecha, a flecha ela não volta mais. Então, pai, vai chegar um momento que você vai ter que lançar os seus filhos para ele viver a vida dele, para ela viver a vida dela, para ela construir a sua própria história. Mas escute isso, é você que determina, com a autoridade que Deus te deu como pai, como mãe, com a sabedoria que Deus te deu. Escuta, veja o processo de uma flecha. A flecha ela vai para você solta, você indica a direção onde a flecha ela vai chegar. Como flecha na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Ou seja, é você. Você tem uma grande responsabilidade onde os seus filhos vão chegar, porque é você que aponta a direção. Então, se você está debaixo da luz de Deus, se você está debaixo do domínio de Deus, da orientação de Deus, você vai mostrar para os seus filhos que eles não vão chegar em lugar nenhum se eles não tiver direcionamento de Deus. Flecha na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Você, pai, você vai apontar onde o seu filho vai chegar.
Recebe isso que Deus está me mandando dizer a você. É você, mãe, que vai apontar onde seu filho vai chegar. Então, entenda que o seu relacionamento, a sua convivência com seus filhos dentro da sua casa, você está apontando onde seu filho vai chegar. Quando tem briga, discussão, quando não há compreensão, quando não há amor, quando há agressão dentro de uma casa, você está apontando onde o seu filho vai chegar. Eu aconselhei uma jovem, essa jovem dizia que ela não queria se casar, e eu perguntei por que você não? Ela nunca quer casar. Ela, porque meu pai tratava minha mãe tão mal, e eu tenho tanto medo do meu futuro marido me tratar da maneira que o meu pai tratava minha mãe. Você entende que a maneira que você se relaciona com a sua esposa, você pai, como está sendo o relacionamento seus, principalmente nesse momento que nós estamos enfrentando, esse momento de crise, esse momento de altos e baixos, esse momento de pandemia. Como está sendo o seu relacionamento dentro de casa? Qual é o exemplo que você está dando para a flecha que você vai apontar onde ela vai chegar? A maneira que você está vivendo, a maneira que você conduz o seu relacionamento, é exemplo que você está dando para os seus filhos. Como você está se reagindo nesse momento que o mundo está vivendo de grande dificuldade? Qual é o conselho que você dá para o seu filho? Lembrando que quando você aconselha o seu filho, você está apontando onde o seu filho vai chegar. Lembrando que a maneira que você se comporta lá no seu trabalho, na igreja, com a sociedade, a maneira que você se comporta no trânsito, a maneira que você se comporta lá no seu trabalho, no dia a dia, o seu filho que está do seu lado, você está apontando onde o seu filho vai chegar. Se você é uma pessoa intolerante, você está apontando um filho para chegar a ser um homem intolerante. Se você, mãe, não respeita o seu marido, você está apontando a sua filha para ter um futuro, um casamento fracassado, porque você mostra para ela que a esposa não deve respeitar o marido. Onde é que você está apontando os seus filhos? O seu modo de viver, o seu dia a dia, onde você está apontando os seus filhos? Como flecha na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Você aponta onde os seus filhos vão chegar. Deus te deu essa responsabilidade. Você é o arco, o seu filho é a flecha. E com quanto mais força você puxar, mais longe a flecha vai chegar. Quanto mais você se esforçar na educação dos seus filhos, à luz da Bíblia, mais longe os seus filhos vão chegar. E vai chegar porque você tem temor de Deus. Se é que você precisa mudar em alguma área da tua vida, no seu relacionamento, na tua casa, ensina para os seus filhos. Eu vou apontar você e você vai ser um grande homem. Diga para tua filha, filha, sou eu que aponto onde você vai chegar, porque Deus me deu autoridade para isso. Coloca Deus no meio da tua casa, coloca Deus no meio do teu relacionamento. Prepara o teu filho, tua filha, mostra para eles que o mundo que eles vão enfrentar não é o lugar fácil de se viver. Ensina para eles que tudo que é fácil demais não é valorizado. Ensina para eles que tudo que você recebe sem muito esforço, você não se esforça para valorizar aquilo que você recebeu. Mostra para eles que é com muito esforço. Mostra para eles que é com muito estudo. Mostra para eles que é com muito temor. Mostra para eles que é com muito conhecimento da palavra que eles vão chegar onde Deus quer que eles cheguem. Eu espero poder ter abençoado a tua vida, a tua família. Leve essa palavra para eles. Você como pai, você como mãe, você vai apontar os seus filhos onde eles vão chegar. E nunca se esqueça, se o Senhor, Ele não guardar, não é você que vai guardar. Então pare de se preocupar tanto
com aquilo que os seus filhos estão fazendo. Às vezes eu estou falando com um pai, com uma mãe que perdeu o controle dos filhos, filhos que entraram nas drogas, filhos que você ensinou tanto a palavra e esse filho se perdeu, caiu para o mundo e você fica sem saber o que fazer. Escute uma coisa, quando você consagrou seu filho ao Senhor, não se preocupe, ele é do Senhor. E se o Senhor não guardar, não é você que vai conseguir guardar. Você já entregou. E quando você entregou ao Senhor, você estava apontando onde o seu filho ia chegar. E não tenha dúvida, Pai, o Pai eterno, Ele sabe a hora de trazer o seu filho para casa. Eu abro parênteses nesse texto para me encerrar neste momento a essa reflexão. Eu me lembro do filho pródigo. Eu acho que você também conhece essa história. O filho pediu ao pai o que era dele, o pai deu, o filho foi embora, gastou o dinheiro com muito pouco sabedoria, não teve sabedoria nenhuma em gastar a herança que tinha, e a Bíblia diz que o dinheiro acabou e a fome veio. Uma pergunta, por que o dinheiro acabou e depois a fome veio? Por que a fome não veio quando o garoto tinha dinheiro? Sabe por quê? É porque o pai, ele sabe a hora certa de trazer o filho de volta. Porque se a fome chega e o rapaz tivesse dinheiro, com certeza ele não ia passar necessidade, porque o dinheiro não te permite você passar certos tipos de necessidade. Mas como o pai sabe a hora certa de trazer o filho para casa, ele vai esperar o recurso acabar para enviar a fome. A fome veio e o rapaz não tinha recurso. Aí o rapaz lembrou, eu vou voltar para a casa do meu pai. Então não se esqueça, o pai sabe a hora certa de trazer o filho de volta. Mãe, descansa o seu coração. Você já entregou o seu filho para Deus. Ele é do Senhor. O mal não vai tocá-lo. Pai, a sua filha que está tão distante do Evangelho, não se preocupe. O pai sabe a hora certa de trazer os filhos para casa. E nunca se esqueça, se o Senhor não edificar, em vão trabalham e os que edificam. E o seu filho é uma flecha que está na tua mão. É você que aponta onde seu filho vai chegar. Que Deus te abençoe e que a paz esteja sobre o seu coração, sobre a sua casa e a sua família. E que neste momento de crise que nós estamos enfrentando no mundo, que o Eterno guarde a sua casa, que o Eterno edifique a sua casa e que o Eterno te encha de sabedoria, de muito vigor e de muita força para você cuidar do seu casamento, para você cuidar da sua casa, para você cuidar da sua família, que é o maior bem que Deus te deu. Deus abençoe a sua vida. Pai eterno e Deus de Israel, neste momento eu quero orar por toda a família que me ouve e que me assiste neste momento. Deus, que a tua luz esteja sobre cada casa, sobre cada família. Ó Deus, quantos pais neste momento estão desempregados, sem saber o que fazer e como cuidar da sua família. Mas como eu disse, se o Senhor não edificar, ninguém edifica. Quantas mães estão preocupadas com os filhos que se perderam. Deus, o Senhor sabe a hora certa de trazer os filhos de volta. Eu abençoo cada filho que me ouvem neste momento. Às vezes, que saíram fora do teu propósito. Deus nem sabe como voltar para casa, mas eles vão voltar porque a fome só vem, a dificuldade só vem quando o recurso acaba. Em nome de Jesus, alcance o coração de cada família e dê sabedoria para cada pai cuidar dos seus filhos e apontar os seus filhos onde eles vão chegar. E eu, como ministro da tua palavra, e autoridade constituída pelo Senhor, eu abençoo a cada casa, a cada família, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome de Jesus, amém. Que Deus te abençoe. A paz seja com você.